É faca no bucho da ignorância mesmo, fi. Que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui nos Careca de Saber. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui do canal Carecas de Saber, professora Giovana. Estamos aqui hoje para falar de Primeira Guerra Mundial, aula 1, certo? Então, vamos lá. Vamos lembrar tudo o que estava acontecendo antes da Primeira Guerra Mundial. Esta primeira aula, a gente vai falar sobre tudo o que levou a esse conflito que certamente mudou os rumos da história da humanidade. Então, o que estava acontecendo antes da Primeira Guerra Mundial? Aquilo tudo, né, que se falou na aula de imperialismo. Então, segunda Revolução Industrial, as unificações da Itália e da Alemanha, né, também já tivemos essa aula. O período, então, de imperialismo, e os confrontos, nós falamos, né, na aula de imperialismo, sobre os confrontos entre aqueles que buscavam dominar novas regiões, as potências europeias, e aqueles que resistiam a esse domínio. Vamos à Guerra dos Cipais, da rebelião dos Boxers, muito bem. Mas é evidente, pessoal, que não só esta resistência que houve, não só este conflito que houve. O grande fator causador da Primeira Guerra Mundial são justamente conflitos imperialistas. E quando eu digo conflitos imperialistas, eu não estou me referindo a esses movimentos de resistência ao imperialismo, mas sim a confrontos entre as próprias potências imperialistas. Vamos pensar que, por exemplo, nós falamos que uma das grandes consequências do processo de unificação da Alemanha é o vertiginoso surto industrial. Então, que a Alemanha aqui, no final do século XIX, início do século XX, já estava ali tornando-se a terceira maior potência europeia, e que às vésperas da Primeira Guerra Mundial ela já era a segunda maior potência europeia, chegando a ameaçar a Inglaterra. Este imenso e veloz crescimento da Alemanha vai levar este país a bater lá na porta, né, da Inglaterra e da França e dizer: e aí, né? Eu só fiquei com Camarões naquela divisão, porque eu tinha acabado de passar a existir, é um país novo. Mas e agora que eu sou tão poderoso quanto vocês? Será que a gente não pode rever isso? Então, Inglaterra e França vão pensar: claro que a gente pode, né? Mas quem vai abrir mão dos seus territórios para ceder para a Inglaterra? Ninguém? Ninguém está empenhado nesta função. Ninguém deseja abrir mão daquilo que conseguiu. Nem aqueles que falam: a gente só tem isso, e vocês querem que a gente abra mão? Abre vocês aí. França e Inglaterra falam: não, mas a gente conseguiu mais porque a gente é mais poderoso. Vamos fazer uma nova conferência? Não, deixa quieto, assim tá bom. Então, como só a Alemanha está expressando grande insatisfação com a divisão inicialmente feita, todo mundo deixa essa história quieta. Mas é evidente que isso vai causar diversos conflitos. Nós veremos aqui que a Alemanha toma parte de muitos destes conflitos. Entretanto, não só ela. A Itália também vai entrar em questões aí, territoriais sobre a África, enfim. Os conflitos imperialistas que levaram à Primeira Guerra Mundial, é disso que é importante nós falarmos hoje. Então, vamos começar pela disputa justamente entre a Alemanha e a Inglaterra. A Alemanha e a Inglaterra, elas disputam muitas coisas. Elas disputam, por exemplo, quem teria a marinha mais poderosa do mundo. Elas disputam uma coisa muito interessante, que é a construção da ferrovia Berlim-Bagdá. Onde fica Bagdá, pessoal? Oriente Médio, certo? Então, qual é a ideia? De construir uma ferrovia que ligasse na principal
região petrolífera do mundo, a capital da Alemanha. E esta ferrovia faria este percurso passando justamente por uma região que são chamados Balcãs. Então, se a gente pensar a Europa, sei lá, assim, imaginar que a Europa tenha um formato quadrado, né? Tem aqui as penínsulas, tal, a Itália, e aqui a gente tem a Ásia e o Oriente Médio. Esta região aqui, ó, tem uma península aí chamada Península Balcânica. Então, qual é a ideia? Que saia da Alemanha essa ferrovia, passando por aqui, chegando até Bagdá. Por que esta região aqui, a região dos Balcãs, ou a Península Balcânica, é uma região importante? Porque ela é rica em minérios de ferro e carvão, justamente aquilo que era muito procurado pelas potências europeias neste momento. Muito bem. Então, a Alemanha queria construir isso aqui, passando por diversos países. E a Inglaterra dizia não. Por que a Inglaterra dizia não? Porque, a Alemanha, isso aqui ia gerar um fácil acesso para a Alemanha a carvão, a minério de ferro e a petróleo. Ou seja, a Inglaterra estaria entregando os pontos, falando, tudo bem, vocês vão tornar essa potência mundial mais importante, né? A gente vai ficar para trás. Não, a Inglaterra não está disposta a abrir mão do seu lugar. Muito bem, pessoal. Outros conflitos, então, dar-se-ão com a Alemanha e vocês nunca vão adivinhar quem? A França. Obviamente, né? Se já falamos da Inglaterra, o próximo aí que rivaliza com a Alemanha só pode ser a França. Bom, a França, já de início, a gente tem uma questão aqui, que é o chamado revanchismo. Revanchismo francês aparece nos livros de história. Revanchismo em torno do quê, pessoal? Qual é a revanche que a França deseja contra a Alemanha? Já ouviram falar de Alsácia e Lorena? O revanchismo francês coloca-se pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, da qual nós falamos, né, na aula de Europa no século XIX, em que a Alemanha toma da França duas cidades riquíssimas em minérios de carvão e ferro, importantíssimas para o processo de unificação da Alemanha. Muito bem. A França, além disso, disputa com a Inglaterra a região do Marrocos, fica conhecido como questão marroquina. Se é sobre a França que a Alemanha vem acumulando vitórias, tanto no campo bélico quanto no crescimento industrial, é da França que a Alemanha vai tentar tomar territórios, justamente o território do Marrocos, no norte da África. A Alemanha deseja tomá-lo para si, e isso gera, então, mais uma tensão, mais um confronto entre estes países. Outro país que vai brigar com a Alemanha, nossa, esses alemães são chatos, né? Eles brigam com todo mundo. É a Rússia. Gente, o que a Rússia tem a ver com a história? Lembra que nós falamos da Península Balcânica? Muito bem. A Rússia fica mais ou menos aqui, bem vizinho desses Balcãs aqui. A Alemanha, ela vai defender um negócio chamado pan-germanismo. O que é o pan-germanismo? É a ideia de união dos povos germânicos. Pan, pessoal, é a união. Vocês já devem ter ouvido falar dos Jogos Pan-Americanos, que em 2007 até ocorreram, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que são os Jogos Pan-Americanos. Pan é a união, então, Jogos da união de todos os povos americanos. A ideia de pan-germanismo é a ideia de união de todos os povos germânicos. Assim como a Rússia, por sua vez, vai defender um negócio chamado de, adivinhem, pan-eslavismo. União de todos os povos eslavos. E aí, pessoal, esta região aqui dos Balcãs, a Península Balcânica, os alemães vão dizer assim,
né, os alemães que estão aqui. Eles vão dizer assim, olha, nós somos germânicos, a Áustria, nossos vizinhos, são germânicos. Então, todos esses povos aqui são germânicos. Então, nós temos que nos unir, né, e nos defender. E a Rússia, que tinha o apoio da Sérvia, que é o maior país aqui da Península Balcânica, vai dizer assim, não, nós, russos, os sérvios e todos os povos da Península Balcânica são povos eslavos. Então, cada um deles tem um projeto de dominação sobre a mesma região, a região balcânica. Vejam, pessoal, quanta tensão está se acumulando sobre esta região, os Balcãs, que é uma região que, princípio, né, que países ficam aí na Península Balcânica? A Bósnia, a Macedônia, a Sérvia, né, não são Montenegro, não são países assim de grande relevância da geopolítica internacional. Entretanto, é aqui que está focalizada a tensão pré-Primeira Guerra Mundial. A gente já vai ver já onde é que isso vai dar. Muito bem, fugindo um pouco da Alemanha, um outro confronto imperialista que nós temos é entre a França e a Itália. A França e a Itália vão disputar a região da Tunísia. A Tunísia, se a gente lembrar, é um país que tem colonização francesa e será disputada por estes dois países. Então, a partir disso aqui, a Europa ela vive aquilo que convencionou se chamar de paz armada. Por quê? Porque tem uma tensão rolando aqui. É óbvio que em algum momento essa tensão vai explodir em algum momento. Então, em algum lugar vai acontecer alguma coisa que vai acender esse barril de pólvora que a Europa está virando. Então, o que os países vão fazer? Vão se tocar disso e vão começar a desenvolver estratégias militares, desenvolver a indústria bélica, né, desenvolver armamentos, e vão ficar todos armados até os dentes esperando a faísca que vai acender esse barril de pólvora aqui. Então, pessoal, todos esses conflitos que a gente viu aqui, que sumiram daqui, vão levar à formação de uma chamada política de alianças. Então, pela primeira vez na sua história, França e Inglaterra vão formar uma aliança. Pela primeira vez na sua história, elas vão estar do mesmo lado numa guerra. Então, a França e a Inglaterra, elas têm, né, vamos lembrar, mais de 200 anos de guerra entre elas, aí se a gente acumular de toda a história. Só a Guerra dos 100 Anos tem 116 anos de duração. Depois a gente ainda tem a Guerra dos 7 Anos, a gente ainda tem Guerra de Independência dos Estados Unidos, só para ficar nas que mais aparecem nos livros aí. Mas, então, a França e a Inglaterra, elas vão formar a chamada Entente Cordiale. França e Inglaterra. Depois, a Rússia vai perceber que eles têm aquele inimigo em comum, a Alemanha. Então, quando entra a Rússia, esse grupo passa a ser chamado de Tríplice Entente, com França, Inglaterra e Rússia. E aí, aqui nós temos em oposição um grupo liderado pela Alemanha, é a chamada Tríplice Aliança. Para lembrar os países da Tríplice Aliança, é só a gente lembrar dos países que começam com A. A Alemanha, Áustria e a Itália. Alemanha, Áustria e a Itália, os três países que formam a Tríplice Aliança. Muito bem. É importante lembrar, pessoal, principalmente aí para quem está na linha dos vestibulares, quando a gente escreve
questões abertas, quanto mais precisos nós somos, melhor. Então, até por isso, né, é preferível que se diga estadunidense, não norte-americano, é preferível que se diga escravizados, não escravos, e que aqui, nesse momento, a Áustria não chama-se Áustria, né, ela é o Império Austro-Húngaro. Então, se vocês virem aí nas questões, nos testes, ou quando estiverem escrevendo, podem utilizar esse método, a aliança Alemanha, Áustria, Itália, para memorizar, mas é preferível que se redija Império Austro-Húngaro, certo? Então, muito bem, formadas essas alianças, as peças estão no tabuleiro, pólvora está jogada para todos os lados, as armas estão postas nos seus lugares, falta aquela faísca para acender o barril e explodir a Europa. Então, onde é que estavam mesmo localizadas as tensões? Região dos Balcãs, né? Então, nos anos de 1912, 1913, nós temos uma série de conflitos na região chamadas Guerras Balcânicas. As Guerras Balcânicas são uma espécie de um ensaio para a Primeira Guerra Mundial. E aí, pessoal, então, em 1914, nós temos o nosso estopim. O estopim é a gota d'água, né? É aquilo que quando você está com um copo, enche um copo de água até a boca, e é aquela gota que faz o copo transbordar. O estopim é então essa faísca que faz explodir este barril de pólvora que é a Europa. O que é isso? É uma situação que aparentemente não ia gerar grande comoção, não fosse tudo isso aqui que a gente falou ao longo da aula. Então, existe, já falamos, né, a Sérvia, com o apoio da Rússia, deseja expandir-se sobre a região balcânica. A Sérvia possui um projeto de formar a Grande Sérvia, né, anexando outras regiões dos Balcãs. Quem se opõe a essa formação é um outro país que exerce grande influência sobre a região, o Império Austro-Húngaro, né, ou a Áustria. Então, a região que está sendo disputada por eles neste momento é a Bósnia. Então, muito bem. Então, um príncipe austríaco, alguém da família real do Império Austro-Húngaro, um indivíduo cujo nome em português é Francisco Ferdinando. Se vocês pegarem em outras línguas, né, ele aparece um pouco diferente. Né? Vocês já ouviram falar de uma banda chamada Franz Ferdinand? Né? Franz Ferdinand é como ele chama-se em inglês. Né? Então, este indivíduo, ele era de nacionalidade austríaca, ele era da família real, um arquiduque, ou seja, o principal duque do Império Austro-Húngaro. Então ele vai fazer uma visita à Bósnia, para dizer assim aos bósnios, olha, ele vai a Sarajevo, Sarajevo é a capital da Bósnia, olha, nós austríacos estamos aqui, somos amigos dos bósnios, fiquem conosco, do nosso lado. Neste evento, quando ele desfilava em carro aberto, ele é assassinado por um grupo, adivinhem, sérvio. Né? Ele é assassinado por um grupo nacionalista sérvio chamado Mão Negra. Este evento, o assassinato por um grupo sérvio do arquiduque austríaco na Bósnia, vai gerar uma série de confrontos que darão início à Primeira Guerra Mundial. Muito simples. A Áustria, a partir deste evento, declara guerra à Sérvia. A Sérvia tinha como seu principal aliado a Rússia. E a Áustria tinha como seu principal aliado a Alemanha. Então, é assim, ó. A Áustria declara guerra à Sérvia, a Rússia declara guerra à Áustria, a Alemanha declara guerra à Sérvia e à Rússia. E aí pronto.
Quando a Alemanha entrou na jogada, era tudo que França e Inglaterra queriam. E aí sim, a França e a Inglaterra entram na guerra e ela passa a ter, então, essa formação de Primeira Grande Guerra Europeia. Os mais atentos perguntarão, e a Itália? A Itália, pessoal, já havia feito outros acordos para entrar do lado da França e da Inglaterra, mas também tinha esse. Então a Itália olha para tudo isso e fala assim para os seus aliados, vai indo lá que eu já vou. Então a Itália, a princípio, não se movimenta. A Itália, ela só vai se movimentar nesta guerra mais para frente, assunto este que nós vamos ver na aula 2. Até lá, pessoal!